Como é bom que cada domingo a gente possa refletir sobre algo daquilo que Jesus ensinou. E assim os temas vão variando e nós vamos tendo oportunidade de refletir sobre muitas coisas que nos ajudam a crescer na nossa fé. Hoje, as leituras que nós ouvimos podem ser resumidas em 2 frases, tiradas das próprias leituras. A primeira frase, tirada da segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo diz: o homem que veio da terra é terrestre, e as pessoas terrestres agem como ele. Primeira frase. Segunda frase, Jesus no Evangelho: sede misericordiosos como o Pai é misericordioso. Essas 2 frases nos ajudam a refletir sobre o tema muito difícil que hoje a liturgia nos propõe. Hoje a leitura não é fácil não. Hoje não tem como o padre querer fazer uma homilia, que a gente fala assim, nossa, que coisa linda. Hoje não é linda. Hoje não tem como fazer uma homilia bonita, uma homilia talvez agradável. Desculpem, mas não tem jeito, porque o tema hoje é difícil. Hoje as leituras nos convidam a refletir sobre como nós lidamos com as pessoas que nos fazem o mal. É isso que as leituras hoje falam. E essas 2 frases, o homem terrestre que age como terrestre e sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso, são 2 frases que em realidade são 2 opções que nós temos. Sempre na vida nós fazemos escolhas. Então, como que eu vou agir diante das ofensas, dos ultrajes, da pessoa que me faz mal, da pessoa que me prejudica, da pessoa que me odeia, da pessoa que me calunia? A lista não é pequena não dá nem para falar sobre tudo que Jesus menciona no Evangelho. Como que eu vou agir? Eu vou escolher. Ou eu vou ter uma atitude puramente humana, terrestre, ou então eu olho para Deus e ajo como Deus. E aí nós já temos na primeira leitura um exemplo de uma escolha na história do rei Davi. Davi já tinha sido ungido como rei. Já tinha acontecido aquele episódio em que ele vence o gigante Golias. Deus já tinha rejeitado Saul por causa da sua maldade. Deus tinha rejeitado e já tinha escolhido Davi para ser rei. Ele só ainda não estava agindo como rei. E Saul alimentou no seu coração uma coisa que ainda bem que nós não temos, não existe entre nós. Saul alimentou para com Davi o sentimento de inveja e o sentimento de ciúme. Isso não existe hoje, né? Ainda bem, que ficou só lá no Antigo Testamento. E diante da inveja e diante do ciúme, Saul fez uma escolha: Davi tem que morrer. Tem aquele episódio que ele estava tocando lá a harpa. Davi era músico, era poeta, era guerreiro, era tudo. Muito esperto, muito ágil, muito inteligente, era poeta. Vejam os salmos de Davi. Ele estava lá tocando a harpa, o rei se deixa tomar de fúria, pega a lança e joga com tudo contra ele. Mas Davi era rápido, igual um relâmpago, conseguiu escapar do golpe do rei. E teve que fugir. Então é isso que nós vemos hoje na leitura. Davi que se esconde no deserto, porque o rei queria matá-lo. E o rei leva 3.000 homens com ele. Davi não era mole não, hein? 3.000 homens para pegar Davi. E lá uma noite, Davi escondido, talvez numa caverna, lá numa montanha, olha o acampamento do rei Saul, e à noite, todo mundo dormindo, inclusive o rei, todo mundo dormindo. Ele se aproxima, muito corajoso, na ponta dos pés, chega até Saul, que está dormindo, os guardas dormindo ao lado dele. E aí vem uma lição para nós. Tem hora que a gente acha que sabe o que Deus quer. O companheiro de Davi fala para ele: Davi, Deus te entregou Saul. Olha aí, olha a lança que ele usou para tentar te acertar. É só pegar a lança, um golpe só, basta um golpe. Deus te entregou Saul. É a vontade de Deus. Deus preparou isso para você matar Saul. Davi poderia fazer essa escolha. Legítima defesa. Estava sendo perseguido, caluniado, injuriado. Era pronto, resolvia o problema. Deus já o tinha ungido como rei. E lembrando como que as coisas se resolviam no Antigo Testamento, era muito fácil. Uma lançada e pronto.
Mas Davi fez uma escolha: sede misericordiosos, como vosso Pai do céu é misericordioso. Davi fala para o seu companheiro: não, quem ousará levantar a mão contra o ungido do Senhor? Os reis eram ungidos. Vocês, alguns já foram ungidos pelo batismo, serão ungidos na crisma. Somos ungidos. Como que podemos então levantar as mãos contra os ungidos do Senhor? Davi fez uma escolha, não é? Mas deu um belo susto em Saul, ao levar embora a lança dele e a bilha de água, e lá da montanha, então ele grita: qual soldado valente que vai vir buscar a lança do rei? Davi está lá na montanha até hoje, esperando o soldado corajoso que fosse lá buscar aquela lança, porque depois daquele fato, perceberam que Deus estava com Davi, e estava com ele também, porque ele teve esse coração magnânimo. Em vez de escolher a vingança, ele escolheu poupar o rei, escolheu a misericórdia, não é? E é isso que Jesus hoje nos ensina no Evangelho, não é? Nos ensina a perdoar, não só a perdoar, mas como que nós lidamos com as pessoas que nos fazem mal. Essa passagem do Evangelho é muito difícil, porque o que Jesus fala aqui, eu não sei se algum ser humano é capaz de fazer tudo o que Jesus fala. Eu não sei se é possível. Talvez a gente faça alguma coisa, mas na totalidade que Jesus diz, só Ele que fez. Mas Ele nos convida a isso. A gente também é meio que tentado de pegar o Evangelho de hoje e falar assim: não, o que Jesus está falando aqui é só um modo de falar. Quando Ele fala que se alguém bater numa face, é para oferecer a outra. Não, não entenda literalmente não, é só um jeito de falar. Quando Ele disser para você amar os que te perseguem, é só um jeito de falar. Quem sou eu? Que autoridade nós temos para dizer se é um jeito de falar, se Jesus repete várias vezes a mesma coisa? E quando eu olho para a cruz, eu tenho dúvida de que é isso que Ele falou? Quando eu olho na paixão dEle, que lhe batem no rosto, e Ele não faz nada, fica a dúvida. Quando arrancam a roupa dEle e sorteiam, eu vou duvidar de quando Ele fala: se alguém pegar o teu manto, dê também a túnica. Em realidade, Jesus aqui, indiretamente, está dando testemunho dele mesmo. Tudo o que aqui ele fala, ele fez, ele viveu. Ele amou os inimigos, a começar porque ele nos amou. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem, rezai por aqueles que vos caluniam. Tudo isso suscita tantas perguntas para nós, não é? Suscita uma revisão de vida. É bem provável que nessa assembleia tão numerosa, haja muitas pessoas que nesse momento podem estar não concordando com o padre. E pensando assim: padre, o senhor está falando aí, mas o senhor não sabe o que eu passei. O senhor não sabe como que eu fui ofendido, ofendida. O senhor não sabe a humilhação que eu passei. É bem provável que eu não saiba. Mas não sou eu que estou falando. É Jesus que está dizendo. E Ele não está propondo para nós um caminho mais fácil. Ele está propondo para nós um caminho que realmente pode nos curar. Vai ser fácil perdoar? Não. Aliás, o perdão é muito bonito, não é? De vez em quando a gente vê assim, umas histórias. Há pouco tempo rodou muito pela internet uma mãe que teve o filho assassinado, e ela vai na prisão e olha nos olhos do assassino e fala: olha para mim. E o rapaz não tem coragem de olhar. Ela fala: olha para mim, você matou meu filho, mas eu estou rezando por você. Bonito, né? Lindo. O perdão é muito bonito. Até que doa na nossa carne. Falar do perdão é muito bonito. Até o dia que eu sou o ofendido. Aí perde totalmente a graça. Aí não tem mais graça nenhuma falar de perdoar, quando eu sinto em mim a dor de ser ofendido, a dor de ser humilhado. E é a nós, feridos, machucados, humilhados, que Jesus fala hoje e fala para nós: amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos odeiam, fazei o bem àqueles que vos fazem o mal. E Jesus fala isso 2 vezes, para não ficar dúvida para a gente. Padre, o que fazer então? Eu vou dar somente algumas dicas, né? E não pense que eu sou doutor nesse assunto não, né? Que sou humano como todos vocês, né? Falar é muito fácil. Que se eu conseguisse viver tudo isso. Mas uma coisa muito concreta: quando você passou por alguma situação que te feriu, alguém que te humilhou,
seja da forma que for, seja fisicamente, verbalmente, psicologicamente, o que for. Uma coisa que a gente pode fazer, não lembrar não tem jeito. Quem é que nunca ouviu essa frase, né? Ah, mas eu não consigo esquecer. Aí a gente fala, perdoar não é esquecer. Já sabemos disso, né? Não esquecemos. Mas uma coisa é não esquecer. Outra coisa é você voltar lá com a sua memória. E a gente faz muito isso. Não sei se vocês já fizeram, né? Ai, aquele dia que me ofenderam. E aí você se coloca lá de novo, né? E você imagina a pessoa ali te falando tudo aquilo de novo. E você começa, coitadinho de mim. Quase que você se abraça, tadinho de mim. Como que eu sofri? Chora não, tadinho de mim. E fica com essa autopiedade. Você volta àquele momento e vive tudo aquilo de novo. E aí eu lhe pergunto, para quê? Tem a resposta, para abrir novamente a ferida. Às vezes, quando a gente não quer perdoar, no fundo, é porque a gente não quer que a ferida cicatrize. Porque para a ferida cicatrizar, nós temos que parar de ter essa autopiedade. Temos que parar de alguma forma de nos fazermos de vítimas. Padre, mas eu fui vítima. Jesus também foi vítima na cruz. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. E Jesus deixou para lá. Não é? Isso então, não ficar voltando àquele fato, deixe no passado. Padre, mas vem na minha memória, transforme em oração. Quando você se lembrar daquele fato que dói você, Senhor, eu te entrego isso. É como uma ferida que está criando a casca, você pega e arranca com tudo. Já viu quando a gente vai fazer curativo e a enfermeira não é lá muito delicada, né? Arranca com tudo assim o curativo. Ai! Voltar àquele momento que nós somos ofendidos é isso. É arrancar novamente a ferida. Então deixe criar uma casca e deixe o tempo trabalhar. Já dizia o sábio Padre Zezinho numa música dele, há feridas que não se curam com pomada, mas com o tempo. Deixe o tempo trabalhar, então não fique voltando a isso, né? Então não é fácil, mas é um caminho. Procuremos, queridos irmãos e irmãs, viver isso na nossa vida. E não é só essa questão de perdoar uma grande ofensa, mas Jesus fala hoje da maneira como nós vivemos com as pessoas. Se nós formos levar assim muito ao pé da letra, nós temos muitas pessoas que não nos agradam, temos muitas pessoas que já nos fizeram mal, nós temos na nossa vida, reconheçamos, pessoas que eu não queria ver nem pintada a ouro, mas eu não posso fazer isso, eu não tenho direito de viver assim, seja dentro da minha casa, no nosso trabalho, entre nossos amigos. E o que eu vou dizer agora, eu não deveria ter que dizer, mas nós somos seres humanos, o padre tem que dizer, dentro da igreja, dentro do nosso santuário, dentro das nossas comunidades, das nossas paróquias, nós temos que saber nos amar, temos que saber nos perdoar, temos que saber nos compreender, somos diferentes, somos imperfeitos, mais do que imperfeitos, somos defeituosos, e temos que saber entender isso. Só vai haver harmonia verdadeira entre nós, quando a gente souber viver assim, entendendo nossas limitações, deixando no passado as coisas que ofenderam, parando de arrancar a casca da ferida. Queridos irmãos e irmãs, isso é ser cristão de verdade. Queridos catecúmenos, é brincadeira que o padre vai falar, mas com um pouquinho de verdade, ainda está em tempo. Ainda está em tempo de vocês abraçarem mais uma vez a fé, de darem mais um passo. Mas não tenham medo não, vale a pena, não tenham medo não, de abraçar esse caminho, mas abraçar de verdade, e todos nós sermos cristãos de verdade. Se nós somos cristãos, fazendo aquilo que Jesus fala depois aqui, amando quem é agradável, fulano é meu amiguinho, então eu amo. Jesus fala que graça tem nisso, qualquer um faz isso, e Jesus não nos chama para ser quaisquer uns não, Ele nos chama para um caminho de heroísmo, amai os inimigos, amai os que vos odeiam, e se nós não quisermos fazer isso, então não usemos o nome de cristãos, estamos disfarçados, fantasiados. Aproveita o carnaval, se fantasia de cristão no carnaval, mas depois tira essa máscara, porque é nessa prática que nós mostramos quem nós somos. Fácil não é, mas também não é impossível, porque Deus não manda nada impossível, e por isso que primeiro Jesus fez, para depois nos ensinar, não é? Então,
que esse domingo nos leve a refletir, não é? E a confiar em Deus. A gente pode ficar até bem assustado. Padre, será que eu consigo? Consegue. Um passo por vez. Você não vai resolver tudo na sua vida de uma vez, mas dê um passo por vez. Ao menos, peça a Deus que trabalhe o seu coração, que Ele transforme o seu coração. Não alimente rancor, não alimente antipatias, não alimente intrigas, não alimente desconfianças. Trate bem as pessoas, não evite as pessoas, seja bom com todo mundo. Não é? Jesus fala muito hoje também do não julgar. Nós temos muito esse hábito de rotular as pessoas. Pobres de nós, se Deus nos rotulasse. Pobres de nós, se Deus nos medir da forma como nós medimos os outros. E é isso que Jesus fala também. A medida como Deus nos mede é a que eu uso para o meu próximo. Então, diante das palavras severas, exigentes de Jesus, não voltemos atrás. Continuemos nosso caminho, confiantes. A graça de Deus pode nos transformar. Somos homens terrestres, mas Deus quer fazer de nós homens celestes, pessoas espirituais, pessoas que seguem a Jesus, que é o nosso ideal. Que Nossa Senhora das Graças, que tem as mãos sempre estendidas para nos conceder as graças, nos conceda essa graça de transformar o nosso coração, de fazer, como a gente reza tantas vezes, o nosso coração manso e humilde como o coração de Jesus. Amém.